Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto, do Matemática e Companhia. Hoje quero mostrar para você um tipo de questão que é muito comum em concursos públicos. Essa questão fala sobre média aritmética. Mas claro que antes de te mostrar essa questão, quero convidar você a, junto comigo, estar sempre presente nas nossas redes sociais, nos seguindo lá no Instagram, no Facebook e também no Passeio Direto, onde você encontra muitos materiais de estudo sobre diversos assuntos. E agora, acompanha comigo essa questão que diz assim: em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e das notas dos homens é 6. Se o número de mulheres excede o número de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos dessa turma é... Então, nós agora queremos saber exatamente a quantidade total de alunos dessa turma. Primeiro, claro, nós temos que anotar exatamente quais são as informações que o problema está passando ali, ok? Então vamos começar observando que nós temos três situações. Temos a média geral, com homens e mulheres, temos a média só das mulheres e temos a média dos homens. Então nós vamos anotar esses três dados, olha só. Então vamos começar aqui pelo geral. Então, a média geral, essa média é de exatamente 7,5, ok? Agora temos também a média das mulheres. Então, nas mulheres, nós temos que a média, né, vou colocar aqui, é exatamente de 8, certo? E temos a média dos homens, que é de 6. Então, homens, a média é exatamente igual a 6. Temos uma outra informação bem importante também, que é que o número de mulheres excede o número de homens em 8. O que isso significa? Significa que o número de mulheres, eu vou colocar aqui embaixo essa informação extra, o número de mulheres é igual ao número de homens mais 8. É uma informação muito importante que nós temos que pensar. Agora, o que vem a ser essa média geral? Vamos lá. Primeiro, nós usamos uma representação matemática para a média, que é o x com uma barra. Então, eu vou colocar aqui x com uma barra em cima, que é a média geral. Então, a média geral é 7,5. O que significa matematicamente isso? Significa que, para eu calcular a média geral, eu tenho que saber a soma das notas das mulheres mais a soma das notas dos homens e dividir pela quantidade de mulheres mais a quantidade de homens. É isso que está por trás do cálculo do que a gente chama de média geral. Então, tudo isso é igual a exatos 7,5. Beleza? Agora vamos pensar nas mulheres. Vamos lá, pensando nas mulheres, o que nós temos? Bom, a média das mulheres, que eu vou chamar aqui de x barra, né, com m, é igual a 8. O que isso significa? Significa que eu tenho a soma das notas das mulheres, que a gente chamou de SM, dividido pela nota das mulheres, isso é igual a 8. Beleza? Então, essa informação é muito importante. E a mesma coisa nós vamos fazer com exatamente a quantidade de homens. Então, a média dos homens, certo? Então, x barra, né, h é igual a 6. Ou seja, eu vou só tirar aqui esse pedacinho, só para a gente lembrar, né, depois eu já anoto ele ali, que a soma das notas dos homens dividido pela quantidade de homens é igual a 6. Então, tá aqui exatamente essas informações. Como que nós podemos proceder? Observa bem agora comigo. Nós sabemos exatamente, ó, que a soma das notas das mulheres, se eu pegar esse m que está aqui dividindo e passar ele multiplicando, a soma das notas das mulheres é a mesma coisa que fazer 8 vezes m. Então eu posso trocar o SM por 8m, beleza? Da mesma forma,
com os homens. Eu posso pegar esse H e passar multiplicando. Então, a soma das notas dos homens é igual a 6H. Tá, mas para que serviu isso, professor? Exatamente nessa primeira informação aqui, que era a média geral, eu posso fazer o quê? Trocar o SM e o SH, certo? E aí fica mais fácil de resolver o problema. Por exemplo, o SM eu posso trocar por 8M. Então, ficamos com 8M mais SH equivale a 6H. Então, 8M mais 6H é igual a 7,5. E aqui nós temos exatamente M mais H, certo? Então, agora vamos observar com calma, porque nós temos uma informação bem importante, que é a informação que eu tinha apagado aqui anteriormente, que nós não podemos esquecer ela. Nós sabemos que o número de mulheres excede o número de homens em 8, ou seja, até vou colocar aqui essa informação extra. M é igual a H mais 8. O que isso significa? Eu posso trocar a letra M, aonde ela aparecer, eu posso trocar essa letra M por H mais 8. E aí fica muito mais fácil. Então, apareceu uma letra M, o que ela vai virar? H mais 8. Então, 8, abre parênteses, H mais 8, mais 6 vezes H, dividido por M mais H. Quem é o M mesmo? O M é H mais 8, mais o H, igual a 7,5. Beleza? Até aí tudo certo? Agora vamos resolver bem pausadamente, né? O 8 multiplica o H e o 8 multiplica o próprio 8. Então, temos 8H mais 8 vezes 8, 64. Mais 6H, tudo sobre H mais H, 2H mais 8, igual a 7,5. Então, agora fazendo passo a passo. Vamos lá. Nós temos aqui 8 mais 6, 14H, ok? Mais 64, igual a 7,5. E agora perceba comigo que esse meu denominador, ele vai passar multiplicando 7,5. Então, nós temos 7,5 que multiplica 2H mais 8. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Mantemos o primeiro lado, 14H mais 64 igual 7,5 vezes 2. 2 vezes 7,5 vai me dar 15. Então, 15H mais 7,5 vezes 8. Como é que eu faço essa multiplicação rapidinho? 8 vezes 7, 56. A metade do 8 é 4. Então, 56 com mais 4, 60. E agora vamos resolver letras para um lado, números para o outro. Beleza? Então, temos 64 menos 60. Era positivo, ficou negativo. E aqui ficamos com 15H menos 14H. Olha só, 64 menos 60 vai dar exatamente 4, igual 15 menos 14 vai dar 1H. O que nós descobrimos? Que a quantidade de homens é 4. E agora nós vamos exatamente descobrir a quantidade de mulheres. Como que nós vamos descobrir? Mulheres é igual a 4, que é a quantidade de homens, mais 8. Então, 4 mais 8, nós vamos ter 12 mulheres. Como o problema quer saber a quantidade total de pessoas, nós vamos simplesmente somar. Então, o nosso total é exatamente 12 mais 4. Então, o nosso total equivale a 16 pessoas, que você vai procurar comigo aí nas alternativas. E agora, vou mostrar para você que a nossa alternativa correta é o que nós encontramos na letra D, certo? 16.
E perceba comigo o seguinte, que ao longo das alternativas que nós temos ali, nós vemos que aparece o 4, aparece o 12, mas a nossa alternativa correta é o 16. Isso também é uma coisa muito comum nos concursos públicos, pelo seguinte, essa questão em concursos públicos, ela tem várias etapas a serem realizadas. E aí você percebe comigo que, se você encontrar só a primeira resposta e você não perceber exatamente qual é o objetivo da questão, você já marca ela como alternativa certa, que está ali na letra A, estaria ali aparecendo na letra A. Agora vamos supor que você faça a segunda etapa e descubra a quantidade de mulheres, que era 12. Você vai ali, acha que aquela é a resposta certa, se você não está focado no objetivo da questão, e marca a letra C. Mas a resposta final, realmente, nada mais é do que a soma entre essas duas respostas intermediárias, que é o 16 lá da letra D. Então, fica essa dica para você realmente também não perder o foco dessa questão. Ela parece um pouco complexa, né? Mas é o tipo de questão que eu particularmente gosto muito. É aquela questão que, aqui só para você ver, né, ela enche o quadro. Mas você percebe que o que eu fiz aqui? Eu trabalhei com todo um sistema de organização para esse cálculo, né? Então aqui, ó, separei exatamente média geral, média das mulheres, média dos homens, a outra informação extra que o problema me passou. Então tudo isso é necessário também numa prova de concurso público. E no geral também, para você estudar matemática, tem que buscar sempre a questão da organização, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você no desenvolvimento dos teus estudos. Não esquece de deixar aqui embaixo os teus comentários e também de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e no Passei Direto.